uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu a missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Meus irmãos, tudo que nós estamos falando aqui é apenas a pontinha de um iceberg. O assunto é mais profundo, vocês possam imaginar. Mas que o Espírito Santo conceda a vocês a graça de continuar estudando sobre esse assunto. Uma das formas que eu aprendi sobre memorização é você passar o conhecimento adquirido. Então, quer dizer, você talvez, alguns estão aprendendo coisas que você nunca ouviu, né, não tinha percebido. A melhor forma de você armazenar isso na sua mente é você pegar alguém hoje ainda e passar esse conhecimento. Eu aprendi isso, e você descarrega isso, né? E aí você está exercitando o seu cérebro para deixar lá guardadinho. Segundo é você escrever, né? É muito importante escrever. Eu tenho muitos esboços, a maioria dos meus esboços eu escrevo, eu não uso eles, a maioria deles, para pregar. É muito difícil você me ver usando esboço, mas se eu estou pregando, você pode ter certeza que eu escrevi ele todinho. Aí o meu cérebro armazena, né? E muitas vezes eu deixo o esboço do lado só para a questão pontual mesmo do que você está falando. Então, que você passe esse conhecimento à frente, né? Não fique só para você, não seja egoísta, e que você tenha aí, que o Espírito Santo coloque no seu coração o desejo de aprender mais sobre esse assunto. Segundo, é a questão do que pode ocorrer diante do que eu vou falar agora. Até aqui eu falei muita coisa bíblica, então agora eu vou começar a mostrar algumas realidades do atual. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar da história da caverna de Platão, que eu vou modificar ela um pouco, mas a história é mesmo, aquela história que todo mundo vive numa caverna, imagina, todo mundo vive na caverna, come, vive, trabalha, ganha dinheiro numa caverna, e ninguém sai da caverna. Aí um dia um homem olha para a porta da caverna e fala: eu vou sair dessa caverna. Aí o homem sai da caverna e ele vê que fora da caverna tem pássaros, tem flores, tem árvores, tem frutos, e ele fica maravilhado. Existe vida fora dessa caverna. Aí a história de Platão foi a seguinte: esse homem que teve coragem de sair da caverna, ele tem no coração assim: eu vou voltar para lá e vou mandar o povo sair da caverna. Sabe o que aconteceu? O povo matou ele, porque teve medo de sair da caverna. Então,
eu vejo assim, quando você tem um conhecimento, muitas das vezes que traz muita clareza, muita luz, o seu cérebro pode fazer ter duas reações: ou seus olhos abrir para isso tudo que eu estou falando, ou a gente chama de dogmatismo, é aquelas tuas raízes, tuas crenças, aquele mundo que você criou. E quando vem uma realidade muito forte, a tua caverna, cada um de nós temos uma caverna, que é todo o nosso conhecimento, nossa vida, a gente está firmado nela. Quando vem uma claridade muito forte sobre o nosso dogmatismo, nós temos uma reação de não querer que essa realidade nova, essa luz nova entre na nossa vida. E aí você enxerga a claridade, mas você permanece na escuridão. E eu vejo que muitas das vezes é melhor para a nossa carne, para a nossa natureza, permanecer nos nossos dogmas, na nossa caverna, do que acreditar nessa realidade. Agora, irmãos, eu digo para vocês, né? Você não pode ter medo de encarar as coisas como elas são. Você não pode ter medo de enxergar as coisas como elas são, porque é a Bíblia que está se cumprindo. E eu estou vendo que muitos crentes ainda são resistentes ao que nós vamos falar aqui agora. Então, até o exato momento, a gente falou, né, sobre o sistema do governo mundial, questão política bíblica, né, a preparação do mundo para a ponta pequena, o arrebatamento com a queda de Lúcifer. E aí veio o que o irmão falou ali, né, que foi, o irmão comentou comigo, foi muito fácil entender que não tem como você ver a atuação do anticristo com a igreja na terra. E eu costumo dizer o seguinte, essa vertente da igreja passar pela tribulação, ela está ganhando muita força, e essa corrente teológica, ela vem dos que a gente chama dos reformados, né? E os reformados, eles não acreditam nem em batismo no Espírito Santo, muito menos em cura divina. Então, quer dizer, os reformados não acreditam em nenhuma ação sobrenatural, porque o arrebatamento é uma ação sobrenatural. Imagine, Jesus vai vir na nuvem e de repente uma multidão de gente vai desaparecer. Então, o reformado, ele é racional, e ele não consegue compreender as coisas espirituais da forma que a gente compreende, os mistérios de Deus conforme a gente compreende. Agora, como nós estamos no estudo, não adianta ficar debatendo quando Jesus vai voltar. O Augusto Nicodemos, né, é um dos líderes desses reformados, ele deu uma palestra, porque o assunto está em alta, né, volta de Jesus, falou: irmãos, não importa quando Jesus vai voltar. E ele falou: eu tenho que aguardar Jesus como que se ele viesse buscar a igreja agora. E essa tem que ser a máxima desse conhecimento, né? É bom ter conhecimento, mas eu tenho que entender, através do conhecimento adquirido, que eu tenho que aguardar a vinda de Cristo, como que se ele viesse agora. E isso tem que estar no nosso coração. Amém? Irmãos, agora vamos para o outro lado da história, que esse líder global que vai surgir, o príncipe de Daniel 9:27, ele vai surgir e ele vai ter um amparo dado por Israel para entrar no seu governo mundial. Pode colocar aquela imagem lá do texto bíblico, do slide lá que eu pedi para você colocar, que está lá. Vamos ler a Bíblia então, vamos lá? Então vamos lá. Nós vamos ler Lucas capítulo 21, versículo 29 ao 33. Vamos compreender um pouco a geração do florescimento da figueira e o que Jesus quis dizer, né? Vamos falar um pouco de Israel agora. Porque Israel, vamos lembrar, Daniel 9:27 está totalmente interligado à entrada do anticristo. E o anticristo vai profanar o templo, a cidade, o povo. Tudo está interligado a Israel. E quando nós falamos sobre Israel, meus irmãos, é bom você, quem está anotando, anotar o que eu vou falar aqui.
tudo começa e tudo termina em Israel. Essa aí. Aí depois a imagem de Donald Trump e tal. Então vamos lá. Tudo começa e tudo termina dentro de Israel. Então veja bem. Deus escolheu Abraão para que da sua descendência ele se manifestasse na terra. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que se tornou Israel. Veio as 12 tribos. Israel, biblicamente, ele é um recipiente da glória de Deus. Aí no Antigo Testamento, você vai entender biblicamente que nenhum rei, sacerdote, profeta precisava sair de Israel para falar sobre o Deus de Israel. O único profeta bíblico que saiu de Israel para falar sobre o Deus de Israel foi Jonas. Por que nenhum rei, sacerdote, profeta precisava sair de Israel para falar sobre o Deus de Israel? Porque a presença de Deus era tão forte em Jerusalém no templo, que a glória de Deus estava ali, que a presença de Deus atraía os povos a conhecer o Deus de Israel. Aí veja bem, Jesus nasceu em Belém de Judá, em Israel, foi crucificado no Gólgota em Israel, foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras em a igreja que eu e você fazemos parte, ela foi inaugurada no cenáculo em Jerusalém e Jesus vai governar o mundo por 1000 anos e dentro de e o anticristo, o antimessias, o iníquo, o homem do pecado, vai governar o mundo pós-moderno de dentro de Israel. Então veja que tudo começa e tudo termina no mesmo lugar. E estudar sobre isso é fascinante porque o texto ali que está ali de Mateus 24, 32 ao 35 é o mesmo de Lucas 21, 29 ao 33. Então presta atenção, isso é fascinante estudar porque quando você estuda sobre a cidade de Jerusalém, você sabia que a única cidade que permanecerá eterna é a cidade de Jerusalém. Então é muito forte quando você estuda sobre a história de Israel. Então vamos ler lá Lucas 21, versículo 29 ao 33. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando verdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então vamos lá, é muito simples de entender. Quando Jesus proferiu a parábola da figueira, Israel não estava seca. Quando é que Israel secou? Israel secou no ano 70. Por que Israel não estava seca? Porque Israel tinha templo, tinha sumo sacerdote e tinha terra. Então Israel era um governo ainda quando Jesus proferiu essa parábola. Quando é que a figueira secou? Alguém sabe aqui quando é que a figueira secou? Israel secou? Vamos lá. No ano 70, né? Quando o general Tito cercou Jerusalém, ninguém entrava nem saía. É ali que se cumpre o ai das grávidas. É muito importante vocês entenderem isso, que barriga de mulher nenhuma vai murchar quando Jesus voltar e criança nenhuma vai desaparecer. Alguém sabia disso? Agora chocou também, né, irmão? É muito simples entender isso. Porque Jesus, primeiro que Jesus não relacionou o ai das grávidas ao arrebatamento. Jesus, ai das grávidas que lamentam naqueles dias. Que dias? Foi o dias do cerco de Jerusalém. Então o que o general Tito fez? Ele arrancava o feto das mulheres grávidas, ele cortava a barriga, arrancava o feto e pegava um rato, um filhote de gato, colocava na barriga e costurava. E as mulheres que tinham filho no colo, ele arremessava na parede e matava na frente dos pais. Aí ele cumpriu o ai das grávidas.
Irmãos, compreendam, eu toquei num assunto delicado aqui, vou dar uma explicação. Vamos para a Bíblia? Deixa eu achar o texto aqui, 2 Coríntios capítulo 7, que é a questão do... Peraí, 1 Coríntios 7, deixa eu achar aqui. Que é essa questão das crianças não subir no arrebatamento. Faça uma pergunta enquanto nós procuramos aqui. Deus poupou as crianças da geração antediluviana, sim ou não? Todas as crianças que morreram no dilúvio foram para o inferno ou foram salvas? Deus destruiu toda a humanidade no dilúvio, irmão. Só sobrou Noé com sua família. A pergunta é: as crianças que morreram no dilúvio, elas perderam a salvação? Não, porque elas são inocentes. Todas foram salvas. Quem foi para o inferno foi quem estava no pecado. Esse é o ponto. Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo. Deus poupou as crianças? Todas as crianças morreram de Sodoma e Gomorra, porque a genética era ruim. Quando Deus extirpou aquela geração, é por causa do que estava ocorrendo no local. Agora imagine com a população global agora que está 1 milhão de vezes pior do que Sodoma e Gomorra. E veja que o mesmo Deus que destruiu a terra pelo dilúvio, que destruiu Sodoma e Gomorra por fogo, é o mesmo Deus que você está adorando, que manifestou através da palavra o juízo. Agora olha o que diz, vamos lá, é 1 Coríntios 7, versículo 11, não, versículo 12, versículo 13, 14, 15, não, versículo 12, 13 e 14. Mas aos outros digo: não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Isso aqui é muito forte, né? Isso aqui é teoria. Por quê? Imagina que você é crente e seu marido não é. Quem é que santifica a casa? É a mulher. E aí os filhos se tornam santos. Então veja bem, o filho de uma mãe crente, ele pode ser salvo, vamos lá, dentro da inocência, de criança. Eu estou falando de criança de ventre e criança que não tem como descrever quanto tempo uma criança perde a salvação. Porque tem criança de 5 anos que faz coisa que adolescente de 12 não faz. Eu estou falando mentira ou verdade, meu irmão? Tem criança que está se superando aí, né? Tem criança que pega celular e faz coisas que você não faz. Então, eu não posso dar idade, ó, tal idade, e eu vou dar isso aqui já abrindo esse coisa aqui, é um alerta aos pais. Eu quero dizer aos pais aqui, que tem pais que têm filho de 20, 30 anos e chama meu neném. Se teu filho mora dentro de casa e ele vive no pecado, a responsabilidade da salvação dele é sua, já começa por aí. Se você sabe que ele está errando e você não está corrigindo pela Bíblia, você está sendo conivente com o pecado dele. E quem leva a salvação para casa não é a igreja, não é a escola dominical, não é nada, meu irmão. A igreja pode dar uma estrutura, mas a responsabilidade da salvação dos meus filhos é minha. A responsabilidade dos seus filhos é sua. Então, tem muitos pais que transferem isso para a igreja. Meu irmão, eu já vi, eu não estou dizendo que eu ouvi. Eu já preguei em igreja de ver as crianças na salinha assistindo o desenho da Peppa Pig. Em salinha de igreja. E tem gente que não sabe aqui, mas a Peppa Pig é um desenho erótico. A cabeça dos porcos são órgãos genitais masculinos. E uma criança que assiste Peppa Pig, ela está sendo erotizada. Porque quem criou a Peppa Pig é um casal de homens.
E aí, imagine a minha mente tendo esse conhecimento e entrar numa salinha de igreja e ver os filhos de crentes assistindo Peppa Pig dentro da igreja. Eu já tive igrejas que eu fui pregar, que eu desci para a salinha e vi os crianças brincando futebol no pátio da igreja. Como eu também estou cansado de ver filhos de crentes com o celular na mão, vendo jogos, jogando, fazendo tudo dentro da igreja. E é um absurdo um pai deixar uma criança com o celular na mão no culto a Deus. Que espiritualidade seu filho vai ter? Que é o lugar de adoração, é o lugar de servir, é o lugar de cultuar. Ele está se distraindo, brincando no celular, porque é no celular que ele fica quieto. E aconteceu não muito longe que eu preguei no pastor Joab em Luziápolis. Aqui aconteceu em Luziápolis, aqui o pastor Joab contou um fato que aconteceu lá na igreja. No meio do culto, uma criança deu um grito com a mãe: "Ah, eu quero!" Sabe o que aconteceu daí? Depois ele foi saber. Os dados móveis do celular da mãe tinha acabado. E ele estava jogando na igreja. E sabe por que ele estava gritando? Porque ele queria que a mãe fosse no vizinho da igreja pegar o Wi-Fi para ele continuar jogando. Agora eu pergunto, você sabe o que a mãe fez? Foi lá pedir o Wi-Fi para o vizinho. Olha o nível de domínio, meu. Então eu quero que vocês compreendam. Isso aqui é muito forte que eu vou falar aqui. Quando tem um homem crente em casa e a mulher não é crente, é o homem que santifica o lar. E se os filhos servem, se os filhos são inocentes, eles serão salvos. Se a mulher é crente e o marido não é, e os filhos estão, é a mulher que santifica o lar. E se os filhos forem inocentes, eles serão salvos. Porque senão, olha o que está aí no verso 13: se não há nenhum crente, nem marido, nem mulher, os filhos são impuros. E não importa a idade, estão na impureza. E aí que você tem que entender, assim como Deus salvou todas as crianças que morreram no dilúvio, se alguma criança morrer nesse período tribulacionista, ela será salva. E, na minha visão, um grande contingente de gente que vai governar com Cristo no milênio vai ser uma geração de crianças e adolescentes. Por quê? Porque se eles tiverem a marca da besta, não vai ser por opção própria. Quem vai colocar no filho? O pai. Deus não vai imputar o culpado por um inocente, muito menos o inocente por culpado. Então essa criança não será destruída, ela permanecerá no milênio e vai adquirir salvação. Agora, quem vai ser arrebatado são os filhos dos crentes. As mulheres grávidas que estiverem grávidas de Jesus voltar, aí sim, o feto vai subir com a mãe. Agora, tire isso da sua mente, que barriga vai murchar e que crianças vão desaparecer no dia da vinda de Jesus, porque isso é totalmente princípio bíblico, é totalmente antibíblico uma visão dessa. Mas o que é isso? Foi pregado muito. Então o ai das grávidas, agora vamos voltar aqui, o ai das grávidas aconteceu no ano 70. E o que aconteceu em 70? A figueira secou. Por quê? Israel perdeu a terra, perdeu o templo foi destruído, e Israel perdeu o sacerdócio e o sinédrio, a política e a religião. E o que aconteceu no ano 70? Ezequiel 37, nós não vamos ler por causa do tempo, mas só para você compreender. Ezequiel 37, Ezequiel viu um vale de ossos espalhados sobre a face ele viu Israel espalhado sobre o mundo. Quando é que isso começou a acontecer? Na divisão das 10 tribos, a volta do cativeiro, não voltou todo mundo, não foi as 12 tribos que se reuniram pós-cativeiro babilônico. E aí, no ano 70, houve a dispersão total dos judeus, eles foram expulsos de Jerusalém, e Israel secou, meu irmão. É como o vale dos ossos secos. Israel ficou sem terra, sem sinédrio, política, sem sumo sacerdote, e o principal, Israel perdeu o templo. Alguém sabe aqui qual é o maior sonho de um judeu hoje? O maior sonho de um judeu hoje é ver o templo erguido. Coloca a imagem do muro das lamentações, está lá no slide lá.
Então, olha só, a única coisa que restou do templo de Salomão, que é conhecido como o segundo templo, que foi concluído por Ageu, pode deixar essa imagem, Então, olha só, foi concluído por Ageu, e Herodes o Grande concluiu ele, que é o templo dos dias de Jesus, que Jesus falou no sermão profético: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Agora, Israel secou no ano 70. Quando é que a figueira voltou a florescer? Dia 14 de maio de 1948. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler matou 6 milhões de judeus. A morte de 6 milhões de judeus gerou uma comoção na comunidade internacional, que levou a uma votação na ONU em 48, no dia 14 de maio, pelo ressurgimento de Israel. E quem deu o último voto, que foi a aprovação, foi o brasileiro, Oswaldo Aranha, um gaúcho. E é por isso que toda a reunião da ONU, quem é que abre as reuniões da ONU? É o presidente do Brasil, por causa do Oswaldo Aranha, que votou pelo surgimento de Israel no cenário mundial. E 48 foi o dia que Israel começou a florescer. Foi em 48 que parte da profecia de Ezequiel 37 se cumpriu. Qual é a parte? Foi quando Deus mandou ele profetizar, e aí houve o barulho, o ruído, e veio os nervos, as peles, teve um exército de pé, e Deus disse: profetiza ao Espírito. O Espírito é de letra minúscula, é vida, é ressurreição. Vem dos 4 ventos e sopra no vale. O exército ressuscitou. A ressurreição do vale dos ossos secos aconteceu exatamente no dia 14 de maio de 48, que Israel ressurgiu como uma nação em um dia só. Aí vem a profecia, lê para mim Isaías 66:8. Essa profecia de Isaías 66:8 também se cumpriu no dia 14 de maio de 1941. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. O ressurgimento de uma nação em um dia só foi o fato que ocorreu em 14 de maio. Israel surgiu em um dia como nação no mundo. E aí Jesus disse sobre a figueira florescendo, ele falou: não passará essa geração, sei que tudo isso. Quantos anos tem uma geração judaica? De 70 a 80 anos. Então vamos entender quando é que Israel completou uma geração. Foi no dia 14 de maio de 2018, 70 anos o ressurgimento de Israel. E pouco antes, meu irmão, por que Donald Trump é importante nessa história aí? Que você está vendo a imagem dele com o muro na mão, no muro das lamentações. Donald Trump, ele é o 45º, foi o 45º presidente dos Estados Unidos. E ele foi o único presidente americano que colocou a mão no muro das lamentações. O único. E ele declarou: em judeu ninguém toca, eu vou transferir a embaixada, como o irmão falou aqui, para Jerusalém. E ele declarou o apoio total ao Estado de Israel. Aí no dia, tem um áudio meu muito antigo aqui, talvez você até recebeu esse áudio, que eu falo sobre isso no áudio. Esse áudio tem vídeo dele, que pegaram o áudio, colocaram o vídeo com 4 milhões, 2 milhões, 3 milhões de visualizações no YouTube. Foi algo que Deus me deu, assim, quando eu vi a imagem, essa imagem aí, quando eu vi, Deus me deu o que estava acontecendo. E aí eu falo, ele é o 45º presidente dos Estados Unidos, isso colocou ele em Isaías 45 como rei Ciro,
queria libertar o povo de Israel. Ele, o nome dele é Donald, né? O Senhor é meu juiz, é Daniel, e Trump, trombeta, olha o nome. Ele tem toda uma característica aí que ele é reconhecido por Israel como rei de Israel. Ele é reconhecido por Israel como rei de Israel. E as promessas de campanha dele se cumpriram. No dia 14 de maio de 2018, no dia que Israel completou 70 anos, foi inaugurada a embaixada americana dentro de Jerusalém. E isso, para muitos, a gente ouve isso e pensa, o que é uma embaixada? Meu irmão, imagine que o pastor aqui, o nome do pastor é? Pastor Alberto é o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Se eu der um tapa no rosto do pastor, eu não estou dando um tapa nele. Eu estou dando um tapa na nação americana inteira, porque ele representa um país. Então compreenda que a embaixada americana dentro de Israel blindou Israel sobre qualquer ataque. Então se alguém tentar lançar um míssil em Jerusalém, mexe automaticamente com os Estados Unidos. E agora, quem é que Donald Trump colocou? Coloca aí a imagem do Jared Kushner com o Benjamin Netanyahu lá, aquela imagem dos dois. Ele colocou o genro dele como embaixador, que é o Jared Kushner. Irmãos, é muito forte, né? Quando você começa a estudar essas coisas. Jared Kushner, ele tem, isso está aberto aí no Google, depois vocês podem pesquisar. Ele tem um prédio nos Estados Unidos. Você sabe qual é o número do prédio dele? 666. O que projeta, o que faz dentro desse prédio? Chips implantados. Não é incrível um negócio desse? Outra coisa, agora, esse rapaz, né, é um judeu ultra-ortodoxo. Alguns judeus chamam ele como líder da nova ordem mundial. Isso está declarado nas Bíblias. É por isso que você tem que tirar a ideia de nova ordem mundial como teoria da conspiração. Meu irmão, arranca isso da tua cabeça, que eles estão declarando abertamente a nova ordem mundial. Isso está direto. Tem um vídeo do Lula. Tem um vídeo do Lula dizendo que o Brasil perde muito por não fazer. Olha aí o prédio dele. Foi achado já, né? O irmão é rápido ali, ó. Esse é o prédio do Jared Kushner, é o prédio 666. Então, eu quero que vocês compreendam, né? Ele está fazendo os acordos de paz entre Israel e palestinos. Irmãos, quando John Biden assumiu a América, todo mundo pensava que ele ia mexer com o Jared Kushner, mas ele não pode mexer, porque ele está colocado ali para fazer todos esses acordos para que o templo seja erguido. E eu quero dizer para vocês, a maior resistência hoje se chama Irã, e nem a Síria está tão resistente a um acordo de paz agora. Então é por isso que está havendo um embate muito grande entre Irã e Israel, porque o Irã seria a maior oposição para o templo de Jerusalém ser erguido. Agora coloca aquela imagem do Bolsonaro. Bolsonaro, quando ele ganhou, ele foi em Israel. E ele foi neste local aí. Esse local que ele foi se chama o Instituto do Santo Templo. E você vai ver na frente do Bolsonaro aí, dessa imagem que vai ser colocada, a maquete do novo templo de Jerusalém. Então, talvez vocês não saibam, mas já tem sacerdotes, já tem animais, já tem vestes. Tudo que for necessário para o trabalho, para o serviço no novo templo de Salomão. Olha aí, ó, lá em Jerusalém, quando o Bolsonaro foi. E o que você está vendo na frente do Bolsonaro é a maquete do terceiro templo. Essa maquete, ela tem um 3D, você consegue ver o templo por dentro já. E agora, irmãos, existe Você consegue pegar a imagem aí coloca a imagem do Santo Templo em Jerusalém, que vai pegar a mesquita de Omar. Tem a imagem lá no slide, que tem uma mesquita, uma cúpula dourada. E agora, irmãos, o que é mais interessante sobre isso é que existe uma mesquita muçulmana do lado, ou no local exato onde seria o templo de Jerusalém.
E com esse novo governo de Israel, eles estão estudando para colocar o templo do lado da mesquita. Para alguns exegetas bíblicos, isso seria impossível, o judeu aceitar ter o templo do Senhor do lado da mesquita muçulmana. Mas, olha aí, essa é a imagem aí. Então, está vendo aquela cúpula lá, né, a mesquita de Al-Aqsa? É um templo muçulmano. O muro que você está vendo aí é um muro que faz parte do templo de Salomão, é o que resta do templo. E esse é o lugar mais sagrado do mundo, a ponto que alguns chamam do umbigo da terra, porque foi daí que houve a manifestação de Deus sobre todos os povos. Agora, não existe, não podemos descartar a hipótese de eles aceitarem um templo ao lado da mesquita. Por quê? Porque o anticristo, ele não vem para trazer o cumprimento bíblico sobre o Mashiach, ele vem para profanar o templo. Então, como é para profanar, isso seria uma profanação, sim ou não? E por que esse templo está ligado ao príncipe que adivina a profecia? Porque o anticristo, ele vai se sentar nesse templo e vai ser adorado como Deus de dentro desse templo. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Segunda Tessalonicenses 2, 4. Veja que 2 Tessalonicenses, Paulo está falando só sobre o anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, a construção do templo está ligada à vinda do príncipe. E agora, meu irmão, se você puxar aí, você vai ver o Papa Francisco discursando sobre a necessidade de um líder global. Emmanuel Macron falando sobre a necessidade de um líder global. Como eu falei nesse livro, esse vídeo do Lula é um vídeo falando, né, sobre a necessidade de um líder global e de uma nova ordem mundial. Então, todo um princípio de nova ordem mundial estabelece uma liderança global. Bento XVI, antes de renunciar, ele fala que o mundo precisaria de um líder global. E nesse mundo pandêmico agora, né, a ONU também declara a necessidade de um líder global para solucionar os problemas globais. Então veja que há uma preparação, que eu chamo da mensagem preditiva, ela é colocada na mente para o povo aclamar por um salvador, por um líder que traga a solução para o planeta Terra. Então está havendo uma preparação no mundo para que isso aconteça. E eu digo, agora coloca para mim a imagem daqueles 3 templos lá. Esse templo que eu vou mostrar para vocês aí, só para vocês verem como isso é possível, essa profanação. É o templo da família abraâmica. E agora o pacto de paz, olha aí, essa aí, ele vai ser inaugurado esse ano em Dubai. Aí é um templo para cristão, outro para judeus e outro para muçulmano. Alguém já tinha visto esse templo aí? Irmão, se você estudar sobre esse templo, você vai ver que coisa tremenda. É uma estrutura faraônica, que aí será a base da religião única. Que por quê? Porque as 3 religiões descendem de um único homem. Ismael descende dos palestinos, Isaac descende dos judeus, e nós descendemos de Cristo. Então as 3 maiores religiões do mundo se originam em um homem só. E se você pegar a genealogia de Cristo em Mateus, ela vai até Abraão. Então veja que todas as ramificações religiosas saem de um homem chamado Abraão. E é por isso que o nome desse templo é o Templo da Família Abraâmica. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as religiões vão adorar um único Deus em um lugar só. Então é o templo que nós poderíamos chamar do ecumenismo global. A Alemanha já inaugurou um templo desse na Alemanha, e pelo que eu entendi, todos os países do mundo vão ter um templo desse.
que seriam as congregações da religião única. Todos adoramos um único Deus, descendemos de uma única origem e temos que ter paz entre as religiões. Então isso daí já é uma prova, por quê? Porque o Papa Francisco aprovou, líderes muçulmanos aprovaram e os judeus aprovaram essa profanação. Então tudo isso está interligado ao templo que será erguido em Jerusalém. E agora, irmãos, eu e você temos que entender isso, o quão breve está a volta de Cristo. Por quê? Porque nós somos, olha aí, ó, a questão da nova religião, né? Que vai ser, na realidade, esse ano inaugurado, né? Mas ele deu o pontapé inicial para uma religião única. Olha só, e pode deixar a imagem do Papa aí que eu quero falar. Irmãos, o que Jesus disse no verso 32 de Lucas 21? Não passará essa. E aí eu pergunto para vocês, eu e vocês somos essa geração. E Jesus disse, não vai passar essa geração que eu e você fazemos parte. Então é muito simples entender, a figueira floresceu em 48, completou 70 anos em 2018, e nós estamos no último passo dessa geração, que são os 10 anos para frente. Então eu costumo dizer, eu tenho que aguardar Jesus, como que se ele viesse buscar a igreja agora, meu irmão. Ficou claro isso daqui? Então entenda, você é a geração do florescimento da figueira, que o próprio Jesus disse, não vai passar. Não vai passar essa geração, que nós somos ela, nós somos a geração do florescimento. Então a vinda de Cristo não é para daqui 50 anos, a vinda de Cristo é para essa geração, glória a Deus. E por que eu pedi para deixar a imagem do Papa aí? Outra coisa, esse é o Papa mais profano da história da Igreja Católica. Então eu vou dizer, primeiro, ele disse que é impossível nós fugirmos da evolução. Ele rasgou a Bíblia e disse que nós descendemos do macaco. Então ele foi contra a criação. Segundo, ele instaurou um hino de adoração a Lúcifer no Vaticano. E tem um coral lá, está no YouTube, você vê aquele coral cantando e adorando a Lúcifer. Terceiro, ele tem um livro que ele carrega com ele, que ele diz que é o livro da falha de Deus, que Deus falhou. Quarto, ele apoiou o casamento de gays, lésbicas e simpatizantes. Quinto, ele falou que se um extraterrestre viesse à Terra, ele batizaria ele. E talvez você não saiba, se você acha aí, a reportagem NASA chama teólogos da Igreja Católica para apresentar extraterrestres ao mundo. É notícia desse ano. A NASA chamou um conselho agora de padres, teólogos, para mostrar ou apresentar os extraterrestres ao mundo. O que é isso? É uma questão simples de identificar. Que o Papa, ele está trabalhando pela nova ordem. O Papa é a favor do salário básico universal, e isso é uma coisa que eu vou falar já já. Salário básico universal, governo único, líder único, e ele é totalmente místico e vem nessa ideia agora dos extraterrestres, que é algo, meu irmão, que está em alta na internet. É um ano que você vai ouvir que pessoas vendo extraterrestres, e tudo é holografia. E eu não vou ter tempo para falar sobre isso hoje, mas estude depois sobre um projeto chamado Projeto Bluebeam, é Bluebeam mesmo. Estude sobre esse assunto, que é uma questão da NASA também, que vai criar imagens holográficas gigantescas de Cristo, de anjos, de trombeta, de Buda, e essas imagens, elas vão ter, não só a imagem vai ter sons, e é criar pânico e medo nas populações para unir as religiões.
Então, tudo que você ouvir falar, que viu, que é real, é ilusão. Por quê, meu irmão? Tem que ter uma resposta para o desaparecimento de milhões de pessoas. E como eu estudo isso, quem está por trás de todo esse sistema é o espírito do anticristo, que conhece a Bíblia melhor que eu e você. E ele, conhecendo a Bíblia, ele sabe que um povo vai desaparecer. E uma das respostas que será dada à população mundial vai ser abdução. Pessoas foram extraídas da terra porque está causando mal sobre a terra. Dentro dessa visão ganha força a nova era. A nova era é a religião do anticristo, que pega sobre astrologia, numerologia, cartomancia, necromancia, espiritismo, ufologia. E a nova era, ela diz que existem maus fluidos na terra que não permitem uma paz global. E esses espíritos que não permitem, esses maus fluidos que não permitem essa paz global, precisam ser tirados da terra para que se instaure uma paz global. Então a nova era prega sobre o arrebatamento, porque eles dizem que um povo será exterminado para que uma paz seja estabelecida sobre o planeta Terra. Então, quando você olha para tudo isso, ligado à igreja católica, à igreja cristã, é só para trazer profanação. E é por isso que eu falei outrora, eu acho que não cabe na nossa mente ver um pastor chegar para o Papa e chamar ele de Vossa Santidade. É muito pesado um negócio desse, diante da agenda que está na mão do Papa Francisco. Agora compreenda, meu irmão, o sistema da besta, ele está se utilizando de política e religião. Para esse príncipe governar o mundo, as religiões vão se unificar e os governos vão se unificar. E eu pergunto, o que a pandemia fez? Unificou governo e religião, sim ou não? Sim, todos começaram a trabalhar em equipe juntos, todos para combater um vírus, mas trouxe uma unidade política e religiosa. E agora, meu irmão, eu quero dizer, né, a todos os irmãos, que quando você olha para essa unidade, ela é uma unidade que foi unida aqui, né? 1 Tessalonicenses 5,3. Quando vocês ouvirem de paz e segurança, virá repentina destruição. Então, o que aguarda a humanidade daqui para frente? Uma repentina destruição. E agora o que nos choca sobre essa questão do vírus? Vamos falar um pouco desse vírus. Abra para mim aí Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. 7 e 8. Leu 7 e 8. Apocalipse, capítulo 7, versículo 8. Capítulo 6, 7 e 8. Capítulo 6, versículo 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Então veja bem, o cavaleiro do cavalo branco, ele vai entrar em cena quando, irmãos? Quando a igreja foi arrebatada. Ele vai instaurar uma falsa paz. Repentinamente virá uma guerra. Cavaleiro vermelho, Apocalipse 6, vamos ler isso daí. Capítulo 6, versículo 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada.
Olha só, Cavaleiro Vermelho é guerra, repita comigo, guerra. Então, só para você ter ideia, eu pedi, pode colocar lá aquela imagem da Ucrânia e da Rússia, lá só uma imagem, só para você entender o que está acontecendo agora. Irmão, só a Rússia e os Estados Unidos, nós já vamos chegar lá no Cavaleiro Amarelo, só para você entender. Está havendo uma oposição, uma armação para uma grande guerra nessa geração, ou pode ser a qualquer momento, que é a Rússia e a Ucrânia. Agora veja bem, a Rússia está sendo pressionada pela OTAN, que é o Tratado do Atlântico Sul, são várias nações, está o Canadá, a Austrália, Reino Unido, países europeus unidos à OTAN, que todos têm os seus exércitos aparados para defender um ao outro. Então a OTAN está indo com tudo contra a Rússia. A União Europeia já declarou sanções contra a Rússia. A Rússia, para atacar a União Europeia, fechou o gasoduto em pleno inverno, meu irmão. Essa semana o gás vai acabar na Alemanha, com um frio de 10 graus abaixo de zero. Muitas pessoas vão morrer de frio. Eu estou com um áudio no meu celular que está gravando aqui de uma irmã que mora lá na Alemanha. Ela falou que não fala sobre outro assunto. E na televisão, os repórteres mandam o povo comprar rádio a pilha e também a questão de velas, porque vai faltar energia. Então, eles estão retalhando. Aí a Alemanha deveria apoiar a Ucrânia, ficou com medo, deveria mandar arma para a Ucrânia, porque a Rússia já retalhou. Aí o Reino Unido e o Canadá mandaram armas há 2 dias atrás para defender a Ucrânia. E o que está acontecendo, meu irmão? Por que a Rússia não baixa a guarda? Porque a Rússia tem o 2º maior armamento atômico do mundo. Se você não sabia, a Rússia tem capacidade de destruir o planeta Terra inteiro 14 vezes. A Rússia criou agora em 2022 uma bomba subaquática, que ela é disparada na profundeza do oceano e ela gera uma tsunami radioativa de 90 metros de altura. Agora imagine quem mora perto do litoral, a bomba é detonada, gera tsunami, e aonde chega a água, meu irmão, ninguém mais vai conseguir viver. Ninguém sabe o nível de morte. A Rússia tem uma bomba que foi inaugurada também em 2021, chamada Satan II. E ela substituiu a Satan. Olha o nome das bombas. Satan II é uma bomba intercontinental capaz de matar 6 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? 6 milhões de pessoas morrer em uma única bomba. Então por que a Rússia não está baixando a guarda? Porque a Rússia sabe o poder de fogo que ela tem. Agora, o que é mais chocante sobre isso? Acha aí a questão da Rússia mandar tropa para Venezuela e para Cuba. Alguém ouviu isso na televisão? Tem irmãos que ouviram. A Rússia vai enviar tropas para Venezuela. E por que para Venezuela? Porque se vir para Venezuela, sabe para onde vai? Para a divisa do Brasil, para a floresta amazônica. E a Rússia vai mandar tropas para Venezuela e para Cuba. E segundo eles é para defender a soberania do país da Venezuela. Que se você não sabia, não existe mais gato e cachorro na Venezuela. O povo comeu tudo porque está passando fome. E isso não é fake news, meu irmão, isso é verdade. Eu estive no Equador. O Equador tem 2 milhões de venezuelanos. Irmãos, eu vi advogado vendendo bolo de pote no sinal, que abandonou tudo na Venezuela. Porque tá isso, não tem mais como viver. O Estado tomou toda a propriedade privada. Um salário mínimo na Venezuela está $1 e alguma coisa, né? Está pior que Cuba. A mesma coisa está acontecendo com a Argentina, que está com 54% da população na miséria. E agora, meu irmão, eles colocando armamento aqui, ó, na fronteira com o Brasil, choca com o Brasil.
e trazendo armamento e fortalecendo o poder militar de Cuba, eles vão instaurando. Mas aonde eu encontro a Rússia na Bíblia? Ezequiel 38 e 39. A Rússia é a portadora do Gog e Magog. E aí essa semana foi o mais chocante também. O Irã declarou apoio à Rússia. Olha só. E o Irã apoiando a Rússia, se fecha um quadro, porque daí vai se unir Irã, Síria, Iraque e Rússia, que são os países de bandeira vermelha que vão guerrear contra Israel. Mas a Bíblia diz em Ezequiel 38 e 39 que eles vão ser extirpados, vai ficar 7 meses para enterrar os corpos, e tanta gente que vai morrer no Gog e Magog. E aí, queridos, você vê a China, com certeza, né, um país totalmente comunista, interligado. O que Deus está nos dizendo? Que a profecia está se cumprindo, que o que Ele disse está acontecendo. Ele não vai, eu estou dizendo algo, não vai acontecer. A guerra de Gog e Magog está sendo armada diante dos nossos olhos. E aí você tem os Estados Unidos protegendo Israel, como eu falei, e defendendo a Ucrânia, e defendendo agora também, está tendo outra guerra com Taiwan. E a China quer invadir Taiwan. É uma ilha minúscula, mas o que Taiwan produz? Chips. Chip para carro, chip para tudo que você possa imaginar. E Taiwan pode travar o crescimento tecnológico da China. E a China quer invadir Taiwan por causa dos seus chips. Como também a questão da Rússia com a Ucrânia, a questão do gasoduto. E aí você fica vendo todo esse conflito. E sabe o que acontece, meu irmão? Olha aí, ó. Tem muita matéria sobre isso. Sabe o que acontece? Jesus falou que o que antecederia a sua vida seria guerra e rumores de guerra. Agora entenda, meu irmão. Os Estados Unidos têm poder de destruir o planeta Terra 16 vezes. Todo o poder bélico do mundo destrói o planeta Terra mais de 54 vezes. Então, para que as potências mundiais criaram tantas bombas, tanto mísseis, e não param de investir? Será que é para tudo ficar armazenado e guardado, meu irmão? Você ter bilhões ou até trilhões de armas guardadas para ficar lá como bonito? Tudo isso foi criado para o Apocalipse. E o Brasil tem, dentro dessa, quem estuda sobre geopolítica e guerra, o Brasil está fora da rota de guerra, porque eles não podem atingir o solo brasileiro. Porque é o Brasil que vai alimentar essa geração apocalíptica. É muito forte estudar sobre esse assunto. A água do Brasil que vai abastecer as nações. É o minério do Brasil, o nióbio do Brasil, que vai manter a indústria tecnológica. Porque sem nióbio não tem como fazer placa de TV de LED, celular. A tecnologia, a quarta revolução industrial para. E o Brasil é produtor de 98% do nióbio do planeta. Só o nióbio do Brasil coloca o PIB do Brasil acima de todas as nações do mundo. E ninguém vai falar isso para você, que o Brasil é o país mais rico do mundo. Só que toda a nossa riqueza não pertence mais a nós. Por exemplo, o nióbio. Estava falando com o pastor, o nióbio já pertence ao Banco Mundial. Quem é que deu o nióbio do Brasil ao Banco do Mundial? O PT. É por isso que ninguém, nem no preço do nióbio, o Brasil pode tocar. Como o petróleo, a gente pensa que é dono da Petrobras. Mas tem como o presidente colocar preço no petróleo? Não tem como, porque o petróleo já é defendido pelo Banco Mundial e pela Bolsa de Valor. E a cotação dele é via dólar. Então o Brasil não é dono do petróleo. As maiores reservas de minério do Brasil foi dada a um homem chamado George Soros. Quem é que deu o minério para George Soros, que é o maior narcotraficante do mundo? É ele que está por trás da agenda de ideologia de gênero. É George Soros que apoia todo o sistema de destruição de família tradicional. É George Soros que é a favor, ele tem as maiores clínicas de aborto do mundo.
Quem é George Soros, meu irmão? Aí, se você puxar no Google George Soros, você vai ver Collor, você vai ver Lula, você vai ver Dilma, você vai ver Fernando Henrique Cardoso. Olha aí, ó. É ele mesmo, olha ali, ó. Quem é que está de mão dada? Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.